Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA, e nessa videoaula nós vamos falar sobre alguns aspectos da seleção de projetos de investimento. Bom, a primeira questão é de onde vêm bons projetos, né? Bons projetos de investimento, de onde eles surgem? Bom, claro que essa lista que eu vou apresentar não elenca todas as possibilidades, mas elenca algumas principais. Por exemplo, economias de escala. Então, alguns projetos podem obter altos retornos se forem de escala elevada. Então, projetos que têm grande escala, eles tendem a trazer, a serem bons projetos, né? Ter alta viabilidade. Mas a gente pode também ter bons projetos vindo de vantagens de custo, inovações de custos, alterações da forma de fazer as coisas que levem a reduções de custos. Bons projetos também podem vir da necessidade de capital. O que é isso? Os elevados investimentos de alguns setores podem desencorajar concorrentes. E ao desencorajar concorrentes, a gente pode entender que esses projetos eles vão ser muito bons. Um exemplo disso é a siderurgia, por exemplo, ou a indústria do plástico, né? Que ela só funciona com elevados investimentos. Então, não aparecem concorrentes toda hora para esse tipo de indústria. Mas eles podem vir também de diferenciação de produtos, né? Novidades em relação ao produto, né? Inovações em relação ao produto. Podem vir também de acesso a canais de distribuição, a formas que a gente faz a distribuição dos bens, o que é bem importante, e barreiras legais e governamentais. A gente não pode esquecer também que a gente pode ter elementos misturados aqui dentro, tá? Bom, e o que fazer? Para aumentar o número de projetos e seus retornos, os gestores devem investir em projetos que explorem economias de escala, e aí vou associar tudo o que eu falei anteriormente, né? Criar e favorecer vantagens de custos sobre seus concorrentes, tomar atitudes que aumentem o custo inicial para os concorrentes em potencial, ou seja, fazer com que aquele negócio, para ser replicável, ele tenha que ter um investimento muito alto, e aí investimentos altos afastam concorrentes. Aumentar o reconhecimento da marca, ou seja, investir em marca, e do valor através de propaganda, do fornecimento de produtos de maior qualidade também é uma opção. Dar atenção a mercados nos quais a vantagem diferencial da empresa é maior em termos de custos de entrega e valor de marca. Aqui especificamente ter uma boa distribuição. Melhorar a reputação da empresa para os clientes. Desenvolver canais de distribuição que sejam únicos, né, que ninguém tem, ou seja, uma inovação na distribuição de produtos, né, e que não sejam facilmente controláveis pelos concorrentes. E, super importante, obter patentes de produtos, tecnologias que mantenham a concorrência afastada e proporcionem altos retornos. Lembrando que patentes elas proporcionam a segurança e altos retornos por um bom tempo. Bom, lembrando algo que a gente já falou no início do curso, numa das primeiras videoaulas. A gente tem dois tipos de projetos, né? Assim, dois tipos de categorias de projetos. Nós temos projetos independentes ou não mutuamente excludentes e temos projetos mutuamente excludentes. Qual é a diferença? Esses projetos aqui, eles podem ser analisados de forma independente, de forma isolada, e principalmente a aceitação de um não implica na rejeição de outro. Então, se eu tiver um projeto A, um projeto B, um projeto C, eu posso executar ambos, né, todos, A e B, B e C, A e C, ou A, B e C, tanto faz, eu posso executar todos os projetos ao mesmo tempo, basta que eles tenham viabilidade. Quando a gente está falando de projetos mutuamente excludentes, a aceitação de um implica na rejeição de outro. Ou seja, eu tenho um projeto A, um projeto B e um projeto C. Se eu for escolher A, B e C automaticamente estão descartados. Por quê? Porque ao aceitar um, eu rejeito os demais. Por exemplo, eu quero substituir uma máquina. Então, eu vou botar que eu estou com um projeto de investimento de substituição de máquina. Então, eu tenho a opção A, a opção B e a opção C. São três máquinas diferentes, máquinas de fornecedores diferentes, máquinas que têm características diferentes.
produtividades diferentes. E eu não vou botar 2 máquinas ou 3 máquinas iguais. Eu vou simplesmente substituir, pegar a máquina velha e tirar da linha e colocar uma máquina nova. Então eu não posso ter 2, 3 dela. Então eu só vou escolher uma delas. Então, ao escolher uma, as demais estão automaticamente rejeitadas. Claro, esses projetos que são independentes, eles são muito mais fáceis da gente entender e aprová-los. Por quê? Porque eles não concorrem entre si. É como se isso aqui fosse uma máquina, isso aqui fosse uma alteração na frota de veículo, isso aqui fosse um projeto de software de redução de custo, por exemplo. Então eles não concorrem entre si, eu posso executar os três, vai depender da minha capacidade de execução, né, de operacionalização dos projetos e também da minha capacidade de aporte financeiro. Aqui não, aqui a gente, ao aceitar um, rejeita os demais. Logo, esse tipo de decisão, ou seja, decisão com projetos mutuamente excludentes, é uma decisão, esse tipo de decisão é uma decisão mais difícil de ser tomada. Então vamos lá. Com projetos não excludentes, a escolha vai ser baseada nas técnicas de avaliação. Bom, a gente já viu as técnicas de avaliação. Pode ser payback, VPL, TI, mas a gente também já viu que payback não é muito bom, né? Então a gente desses aqui vai dar preferência para o VPL, né? Mas também se usa muito a TI. No geral, as empresas definem um orçamento de capital. O que, que é isso? As empresas elas definem, por exemplo, olha, eu vou ter R$ 1 milhão para fazer investimentos de capital, ou seja, em compras, máquinas, essas coisas. O que exige projetos de viabilidade. Né? E aí, se eu tiver, por exemplo, projetos que somem R$ 1,5 milhão, eu vou ter que criar uma espécie de ranking de projetos. Eu vou ter que colocar o projeto, por exemplo, do que tem a maior viabilidade até o projeto que tem a menor viabilidade, e eu executo até R$ 1 milhão, né, que é o caso do meu orçamento, e os demais, ainda que sejam projetos viáveis, com viabilidade, com VPL positivo, com taxa de retorno acima do custo médio ponderado de capital, eu não vou executá-los. Não vou executá-los porque eu teria uma limitação orçamentária. E há também, muitas vezes, uma limitação operacional para executar múltiplos projetos. Veja, imagine uma empresa como a Petrobras, que tem muitos projetos. Gente, executar projetos exige normalmente uma equipe operacional e de engenharia grande, complexa. Então, às vezes as empresas deixam de executar projetos porque elas simplesmente não conseguem operacionalizar todos os projetos ao mesmo tempo. Então, às vezes, a gente precisa escalonar, eu preciso pensar a execução desses projetos ao longo do tempo, para não fazer com que um projeto viável seja depois inviável por conta da sua operacionalização, por conta de você, na hora de colocar em prática, você não conseguiu cumprir, por exemplo, seus parâmetros de custo, seus parâmetros de receita e por aí vai. Mas a grande questão que fica é: deveria haver racionamento de capital para bons projetos? Essa é uma questão teórica, tá legal? Na prática, como eu falei, as empresas normalmente definem um orçamento de capital, ou seja, elas limitam, elas racionam capital, e existe também uma limitação operacional. Gente, para poder executar todos os projetos. Mas teoricamente, a gente deveria ter uma limitação para recursos? Ora, a resposta teórica para isso é não, não deveria ter. Por quê? Porque se o VPL é positivo, significa que esse projeto é viável. Então eu deveria achar qualquer meio de captação de recursos. Ou seja, projetos viáveis, eles vão encontrar uma fonte de recurso. Então, a priori, a gente não deveria trabalhar com orçamento de capital, mas na prática, sim, a gente trabalha, tá? Em outras palavras, seria assim, ó, se o projeto é bom, bom aqui entenda como viável financeiramente. Se o projeto é viável financeiramente, por que que eu não vou executá-lo? Bom, a gente não vai executar porque normalmente eu não tenho capacidade operacional e porque as empresas limitam os recursos. Bom, continuando aqui. Normalmente a decisão com projetos excludentes ela é baseada no VPL. Já falamos, né? Na TI também, mas principalmente no VPL.
Há uma complexidade, quer dizer, a complexidade existe quando os projetos possuem escalas diferentes e os indicadores não convergem. O que eu estou querendo dizer? O VPL diz uma coisa, a TIR diz outra. O VPL diz faça esse, a TIR diz faça esse outro. Ou seja, não há convergência nos indicadores que a gente está utilizando. E aí a gente vai pegar um exemplo primeiro, um exemplo clássico, tá? Esse exemplo está num livro de finanças bem clássico. Ao entrar na sala de aula, você pode escolher entre duas opções mutuamente excludentes. Claro, mutuamente excludentes, não pode as duas, ou uma ou outra. A opção número 1, a primeira, é você entrega ao professor R$ 1 ao entrar na sala de aula e ao final da aula ele te devolve R$ 1,50. A opção 2, a segunda opção, você entrega R$ 10 ao professor no início da aula e ao final ele te devolve R$ 11. Qual seria a melhor opção? Eu deveria entregar R$ 1 ao professor e receber R$ 1,50 no final da aula? Ou deveria entregar R$ 10 ao professor e receber R$ 11 ao final da aula? Bom, vamos pegar primeiro e concentrar nesse quadro aqui. Eu tenho alternativa 1, alternativa 2. Observe a alternativa 1, um investimento de R$ 1, com um recebimento, aqui setinha para baixo, né? O fluxo de caixa é -1, eu investi, depois eu recuperei o 1,50, então eu tenho um ganho absoluto aqui de 50 centavos, né? R$ 1,50 menos R$ 1, e esses 50 centavos representa 50% de ganho em relação ao capital que foi investido, R$ 1. Na segunda opção, eu tenho um investimento de R$ 10, é por isso que está negativo aqui, né? Saidinha de fluxo de caixa, a setinha para baixo. E depois eu tenho uma setinha para cima de R$ 11. Então eu tenho um ganho absoluto de R$ 1 e esse ganho em relação ao investimento feito, ele é de 10%. Observem que esse ganho absoluto aqui, ele funcionaria como o nosso VPL. Esse ganho relativo funcionaria como a TI. Ora, se eu estou escolhendo, se eu tenho que escolher entre a primeira e a segunda opção, qual das duas eu escolho? Pelo VPL, eu vou escolher a segunda. Pela TI, eu vou escolher a primeira. Então, observem que aqui eu tenho um conflito. Aqui eu tenho exatamente um problema, onde indicadores levam a decisões diferentes. Bom, como eu já falei, projetos mutuamente excludentes, a gente deve principalmente concentrar a decisão no VPL. Então, eu deveria escolher a segunda opção. Mas vamos analisar um pouco mais a fundo. Esse um pouco mais a fundo é a análise do que nós chamamos de incremento, ou seja, a diferença que eu tenho aqui no investimento, a diferença que eu tenho aqui no recebimento. A diferença de investimento é de R$ 9. Então, é como se eu estivesse fazendo um investimento adicional, né, daqui. Ao sair daqui para cá, eu preciso fazer um investimento adicional de 9. E o ganho que eu tenho é de 9,50, que é a diferença de 11 para 1,50. Ora, investir 9 e recuperar 9,50 é um ganho de 50 centavos. O VPL é maior que zero, indicaria que eu deveria aceitar essa opção. Bom, como aqui não é bem uma opção, é um incremento, eu deveria aceitar a segunda opção. A outra questão é a TI. Se eu for calcular esse fluxo aqui, a TI vai ser de 5,56. Como a TI é maior que o custo de capital, eu aceitaria também por causa da TI a segunda opção. Bom, mas quem é o custo de capital aqui? Aqui a gente não tem um custo de capital. O máximo que a gente poderia ter nesse exemplo é uma associação, uma aproximação de lógica da TI ao custo de oportunidade do aluno. Só que o custo de oportunidade do aluno é zero. Por quê? Porque se ele não fizer se ele não escolher uma das alternativas, né, com o professor, ele vai manter o dinheiro dele no bolso e não vai ganhar nada. Então, o custo médio ponderado de capital é zero. Então, nesse caso, eu estaria comparando 5,56 com zero. E isso faria com que eu indicasse a viabilidade da opção 2. Aí, vamos lá. Vamos pegar um exemplo agora com um pouco mais de números, né? E um exemplo tirando a sala de aula. Então vamos pensar que eu tenho dois projetos de investimento, eles são mutuamente excludentes.
ou seja, escolher A ou B tem que ser feito. Se for A, não pode ser B. Se for B, não pode ser A. O A é um investimento de 950 mil no ano zero, com retorno de 370, 510, 420. O B é 1.850.000 de investimento no ano zero, com retornos de 900, 800, 750. Observem como as escalas elas são diferentes, né? O projeto B é um projeto muito maior do que o projeto A. Se eu for utilizar um custo médio ponderado de capital de 14%, o VPL de A dá 50.477, 478 arredondando, e o B dá 61.276 arredondando. Pelo VPL, eu deveria escolher B. Calculo a TI do A dá 17,07%, a TI do B dá 16,03%. Pela TI, eu deveria escolher o A. Observem que a TI é maior do que o custo capital, então nas duas situações o projeto é viável, VPL positivo, nas duas situações também o projeto é viável. E eu fico com um conflito. Escolho A pela TI ou B pelo VPL? Bom, como nós falamos, normalmente essa decisão, por segurança, deve se basear no VPL. Mas ok, vamos olhar o incremento. E aí, está aqui o incremento. Como o B é maior, a gente fez B menos A. O incremento aqui é essa diferença de 950 para 1.850, como se fosse um investimento adicional de 900 mil. E as diferenças nos fluxos são essas diferenças daqui, ó. 370 para 900 é 530, 510 para 800 é 290, 750 para 420 é 330. Eu vou e calculo as métricas para esse fluxo. Chego num VPL de 10.798 aproximadamente, positivo, e chego numa TIR de 14,79. Como essa TIR de 14,79 é maior do que essa TIR daqui de 14%, isso me dá segurança para também pela TIR escolher o projeto B. Mas aí vamos um pouquinho mais além. Bom, primeiro não olha para o gráfico agora não. Vamos primeiro concentrar aqui na tabela. O que eu fiz na tabela? Eu simulei o VPL de A e o VPL de B com diferentes custos médios ponderados de capital. Então eu peguei 10% de custo médio ponderado, o VPL aqui dá 123, aqui dá 192. Com 12%, 85, 125. Com 14, inclusive é o que a gente tinha calculado no slide anterior. Deixa eu voltar aqui, olha aqui, com 14, 50.478 mais ou menos, aproximando, e 61.276 aproximando. Olha aqui, ó, 50.478, 61.276. Exatamente a conta que a gente tinha feito no slide anterior. Calculei com 16%, dá 17.000 e aqui dá 886. Com 18 já dá negativo, observe, nos dois. E com 20, obviamente, que vai dar mais negativo ainda, porque eu aumentei o custo de capital. Então, lembrem que ao aumentar o custo de capital, o VPL cai dos dois projetos. Só que eles vão cair de forma diferente. E aí o que foi que eu fiz? Eu peguei essa informação da tabela e transformei num gráfico, onde eu tenho aqui no eixo X, ó, aqui é o eixo X, eu tenho o custo médio ponderado de capital, e aqui no eixo Y eu tenho o VPL em grana. Então observe, o 123 aqui do 10% seria no projeto A esse aqui, no projeto B esse aqui. O 14% seria aqui e aqui. Seriam esses dois pontos. E observem que aqui, ó, a gente tem um cruzamento da curva do perfil do VPL de A com a curva do perfil do VPL de B. Esse cruzamento é exatamente 14,79% de custo. Aqui, ó, seria aqui, ó, 14,79%. Que é, deixa eu voltar aqui, a nossa TIR do incremento. Então, a TIR do incremento é esse ponto aqui, ó, que se chama ponto de inflexão de Fisher.
E ele é interessante, por quê? Porque olha o que acontece depois do ponto, para cá. O projeto A fica com o VPL maior do que o projeto B, que não acontecia aqui. Observe que aqui o B está maior do que o A, aqui o B está maior do que o A, aqui o B está maior do que o A, aqui o A está maior do que o B. E isso fica evidenciado aqui, ó. Se o custo médio ponderado de capital for 16%, o VPL de A é 17 mil e o VPL de B é R$ 886. Então, se esse for o custo médio ponderado de capital, eu deveria escolher o projeto A. E isso eu só consigo ver quando eu faço a simulação com vários custos médios ponderados de capital. Então vejam, pensando do ponto de flexão para cá, eu deveria escolher B. Pensando do ponto de inflexão para cá, como está aqui, eu deveria escolher o A. Mas veja que a janela de viabilidade desse para cá, né, além de 14,79, é muito pequena, porque já os projetos ficam ambos com VPL negativo. Né? Quer dizer, a partir de 16, observe que aqui é quase zero. De 16 ele está quase zero aqui. Se passar para 18 já está negativo, todos dois. Então a gente teria uma limitação. Isso, de novo, volta para a gente para a ideia de é melhor aprovar o projeto B. Isso nos dá segurança para B. Então vejam que quando a gente tem projetos, quando a gente está fazendo seleção de projetos de investimento mutuamente excludentes e a gente tem TIR e VPL indo para caminhos distintos, ou seja, o VPL indicando um projeto, a TIR indicando outro, uma das coisas que a gente pode fazer é analisar o incremento. E após analisar o incremento, fazer um gráfico simulando isso como eu fiz e olhando o ponto de inflexão de Fischer. E a partir daí, ter mais confiança na decisão que vai ser tomada sobre investir no projeto A ou investir no projeto B. Bom, fico por aqui nessa videoaula. Qualquer coisa, mande sua dúvida pelo Tira Dúvidas do Moodle. Também teremos aula presencial, você pode levar sua pergunta. Em último caso, mande um e-mail. Fica por aqui, até lá, um abraço, até a próxima videoaula.